E aí, meus leigos, tudo bem? Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Aqui é o seu canal de leigo para leigos. Vimos os últimos acontecimentos lá em Gaza, onde uma multidão foi morta após eles estarem atrás de alimentos distribuídos pelas organizações da ONU e outras. Milhares de pessoas se aglomeravam para pegar os alimentos doados quando os soldados de Israel abriram fogo em direção à multidão. Muitos foram mortos atropelados pelos caminhões que estavam fazendo a distribuição. Outros foram mortos por tiros dos soldados de Israel. O que está acontecendo na realidade? Será que é um genocídio? A palavra genocídio em si, ela dá margem a interpretações. O genocídio seria a erradicação de um grupo social, um grupo étnico, né, praticando o extermínio total da população, né, e acabando também com a sua cultura. O que estamos vendo lá é quase um genocídio. Por quê? As tropas israelenses mandam a população primeiro para o sul de Gaza, depois bombardeiam o próprio sul de Gaza, mandam as pessoas retornarem e continua o bombardeio atrás do Hamas. Não podemos confundir o Hamas com o povo palestino. Seria a mesma coisa que a gente vê no Rio de Janeiro. Existem as comunidades onde várias são dominadas por facções criminosas ou do tráfico ou as milícias. Se o exército, o governo, as forças policiais, as forças de segurança resolvessem entrar nessas comunidades para capturar ou matar os integrantes dessas facções e também as pessoas que dessem abrigo, por exemplo, teríamos uma chacina similar ao que está acontecendo lá em Gaza. Porque o povo da comunidade não é traficante, não é miliciano. Tem que se fazer uma distinção muito clara do que é o Hamas e a população da Palestina. Vimos nos últimos dias que o presidente Lula usou o extermínio praticado pelo Hitler para uma comparação com o que está acontecendo em Gaza. A meu ver, essa comparação não foi muito boa, porque o que Hitler fez é algo completamente sem precedentes na história. Ele chegou ao nível de genocídio, ao alto grau de barbárie jamais vista na história. Mas Israel também não tem o direito de praticar um ato com tamanha violência contra a população palestina. São milhares de pessoas, crianças, jovens, mulheres, velhos, sendo mortos indiscriminadamente. E muitos falam que apenas são números. Se tornaram essas vítimas apenas estatísticas aceitáveis. Aonde está a humanidade? Independente de você ter uma visão de esquerda, de direita, ou qualquer que for a sua matiz ideológica, não importa. Não podemos perder a humanidade. O atentado que o Hamas promoveu tem que ser condenado,
porque o que eles praticaram realmente é algo que não pode ser repetido na história. Mas existe uma suspeita a respeito do que aconteceu. Por quê? A inteligência de Israel é uma das mais equipadas do mundo e tinha como saber que o Hamas atacaria. Porque foi muito estranho como é que pode fazer uma invasão ao Estado de Israel com paragliders, além de motocicletas. É algo que não dá para a gente admitir que foi algo corriqueiro, uma simples falha da inteligência de Israel, o Mossad. A história da região remonta a milênios e é caracterizada por uma diversidade de culturas e povos que habitaram essa região. Os antigos hebreus, conhecidos como judeus, têm uma presença significativa na região, com sua história documentada no Antigo Testamento da Bíblia. No entanto, ao longo dos séculos, a região também foi habitada por árabes, persas, bizantinos, otomanos e outros grupos étnicos e religiosos. Vale lembrar que a região da Palestina é citada desde os tempos bíblicos como os filisteus. Os filisteus é que deram origem à palavra Palestina e ao povo palestino. Muita coisa aconteceu ao longo do tempo. A chamada diáspora judaica e outros movimentos que levaram a população hebreia a sair da maior parte daquela região de Israel. Se espalharam pelo mundo, principalmente pela Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Os sionistas aceitaram o plano. Os sionistas seriam os judeus. Mas os líderes árabes o rejeitaram, alegando que isso prejudicaria a maioria árabe da região. Então vale lembrar, a maioria era árabe. E durante a Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra abriu mão dessa região para poder criar os dois estados. É legítimo a criação do Estado judeu, porque desde os tempos bíblicos eles também ocuparam aquela região. Mas tem que se levar em consideração também o povo que já existia lá. Para se ter uma ideia, vamos pegar um dos judeus mais célebres da história, Albert Einstein. Em 1939, Einstein escreveu uma carta alertando e sendo contra o fascismo sionista. Por que fascismo sionista? O sionismo ele prega a expansão do Estado judeu sobre outras regiões até o Rio Jordão, baseando-se justamente nos escritos bíblicos. Outra coisa que a gente tem que ver é que o partido do Netanyahu, que é o Likud, é um partido de extrema direita que vem da ala mais radical do sionismo. Nós vimos nos últimos anos a expansão dos assentamentos israelenses em territórios palestinos, principalmente na Cisjordânia. Então essa expansão, ela visa realmente a que o povo palestino, saia dessas áreas e essas áreas se tornem parte do Estado judeu.
A gente viu outras coisas acontecendo, né? Mas vou falar um pouquinho sobre as religiões, as 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Elas têm uma base idêntica que vemos na Bíblia, no Torá e no Alcorão. Todas têm a base do Velho Testamento incutidos nesses livros. O que difere uma religião da outra é que no Velho Testamento, com a Bíblia cristã, você tem os patriarcas até a chegada de Jesus. A partir da chegada de Jesus, vem o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não invalida o que está no Velho Testamento, mas dá um novo rumo para a humanidade. Muito do que aconteceu no Velho Testamento não seria repetido no Novo Testamento. Porque vemos que no Antigo Testamento Deus era justo, mas era vingativo. Mas após a vinda de Jesus, Deus é justo e perdoa. Porque Jesus veio para tirar o pecado dos homens. No Torá do judaísmo, eles ficaram com a base do Velho Testamento. Eles não reconhecem Cristo como sendo o Salvador, o Messias, o Filho de Deus na terra. Aliás, eles veem Cristo como um falso profeta e que o Messias ainda não veio. Por outro lado, o Alcorão do islamismo, eles creem que Jesus Cristo foi um dos grandes profetas da religião islâmica. Após Jesus veio Maomé. Então, eles acreditam nos ensinamentos de Cristo, mas não veem ele também como o Filho de Deus, e sim como um dos grandes profetas. Depois dessa introdução toda, eu venho falar para vocês a respeito das manifestações do dia 25 de fevereiro aqui no Brasil, a favor de Bolsonaro, a favor da anistia para todos os golpistas. Vimos algumas cenas curiosas, como mulheres com bandeiras de Israel, onde foi perguntado por que estavam com a bandeira de Israel, sendo que uma delas Por que disse vocês estão com a bandeira de Israel? que Israel era cristão. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por Por quê? isso que ela, como cristã, estava defendendo Israel. Como eu disse anteriormente, né, o judaísmo não é cristão, eles não acreditam em Cristo, mas a base religiosa é a mesma, mas a base no Velho Testamento. Eles não reconhecem Cristo como Filho de Deus e dizem que ele é um falso profeta. Então, como é que essas mulheres estavam defendendo Israel por Israel ser cristão? A gente vê esse tipo de equívoco porque a extrema-direita brasileira pegou determinados valores e incutiu isso em seus seguidores. Então existe uma manipulação vinda da elite que comanda os partidos de direita e de extrema direita, principalmente mais ligadas ao Bolsonaro, aonde validam essa questão de Israel. Por quê? Não é por uma questão religiosa,
e sim porque Israel tem um governo de extrema direita. É somente por isso. Então muitas pessoas foram para essas manifestações sem saber exatamente o que estavam defendendo. Se formos ver, lá em Gaza você tem igrejas cristãs, igrejas católicas, né? Onde acho que um bispo de uma igreja acho que da região de Rafah estava pedindo ajuda, né? E para que os israelenses não bombardeassem o local da igreja. Então, esse pessoal, cadê a humanidade desse pessoal da direita brasileira? Cadê a humanidade? Tem que separar a religião da política nesse caso. Mas os religiosos que pertencem à elite da direita brasileira distorceram os valores que estão sendo transmitidos para os apoiadores e fiéis. Eu lembro, antigamente, os evangélicos mais antigos, eu lembro lá assim, final dos anos 70, início dos anos 80, eu mesmo frequentava a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, em minha cidade. Ia com meus irmãos que pertenciam à igreja. E eles tinham vários amigos de outras igrejas, tipo adventistas, testemunhas de Jeová. Sempre eles discutiam entre eles, né? Mas a gente via algumas coisas que eles eram, esses evangélicos em si, né? Eles não eram muito a favor dos judeus. Por quê? Por essa condição de eles considerarem Cristo como um falso profeta. Eles entendiam da base religiosa do Velho Testamento com o judaísmo, mas eles repudiavam a visão dos judeus sobre Cristo. E eu vi algumas outras coisas que aconteciam naquela época. Eu lembro de um pastor que o carro dele era pior do que o carro de muitos fiéis que estavam lá. E lembro de uma vez que o carro do pastor não estava pegando, juntou um monte de fiel e foi empurrar o carro do pastor. E o pastor tinha uma outra profissão. Se não me engano, ou ele era pedreiro ou era mestre de obras. Uma coisa assim. Então, o que aconteceu de lá para cá? Naquele tempo, a maioria dos evangélicos eram contra a política, né? Não contra exatamente a política em si, mas eles eram apolíticos. Eles não se misturavam com a questão política. Mas a partir aí, principalmente acho que da década de 90, os religiosos começaram a entrar com peso na política. E começaram a colocar as suas pautas. Inicialmente eram pautas mais ligadas à igreja evangélica. Hoje em dia não. Hoje em dia as pautas são pautas da extrema direita. E isso é muito ruim. A gente vê muitos defendendo essa questão de isenção de impostos para pastores. Olha, todos os fiéis trabalham, pagam o dízimo, dão suas ofertas e o pastor retira
desse dinheiro para o seu próprio custeio e o custeio da igreja também. Só que a gente vê que tem muitos pastores que estão milionários com carros importados, relógios caríssimos. Vimos aí um outro pastor aí, sei lá, um tal de Valadão, com umas roupas de grife, né? Que só cantores de rap usam, né? Que chega a ser algo assim absurdo. Porque eu lembro de um dos pastores antigos dando lá os seus ternos, muitos ternos até um pouco velhos pelo uso. Os pastores indo com seus fiéis, né, fazendo alguns retiros nas montanhas próximas. Eram outros tempos. Hoje você vê que a maioria está mais interessada na sua riqueza. E se pegam algumas partes da Bíblia dizendo que a riqueza é uma dádiva divina. Sim, é uma dádiva divina. Mas a riqueza é uma dádiva divina para todos, não para alguns. Ninguém é superior ao outro para que Deus chegue e simplesmente abençoe a riqueza. Se tornou um mercado da fé. Isso é triste ver, mas é a realidade hoje. Que rumo tomar? Temos que ter muito cuidado com essa questão religião política. O Estado, ele é laico. Ele não pode pender para nenhuma e qualquer matiz religiosa que seja. Porque quando um Estado se torna um Estado teocrático, vai haver guerras religiosas. Sim, nós vemos, tipo, o próprio Hamas, que é um braço armado, né, e também político da religião. Eles se dizem muçulmanos praticantes, fiéis a Deus e que têm que lutar, fazer uma guerra santa contra os infiéis. Isso é muito perigoso, né? Tipo, a gente viu lá o Estado Islâmico também. Então será que seria diferente um Estado teocrático evangélico? Quantas pessoas seriam perseguidas por pensar diferente? Por querer professar a sua própria religião, ou o seu estilo de vida, ou sua opção sexual, ou o que quer que seja. Vemos que, para a direita, falta humanidade. Pensemos muito nisso.